Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvinte! Eu sou a Marília e hoje, para fechar com chave de ouro essa série de episódios falando sobre as relações humanas dentro da questão acadêmica, profissional, como que isso é impactado, né? Trago hoje o tema sobre transição de carreira. Você já teve que fazer uma transição de carreira ou sentiu, né, na verdade, necessidade de fazer isso? Ou você está passando por isso? Tem dúvidas se vale a pena mudar mesmo? Como fazer? Se você tem todas essas perguntas ou parte delas, fica comigo nesse episódio, porque eu tô com a Simone aqui de novo e a gente vai encerrar essa série tentando trazer para você uma ideia de como que você pode se ajudar, como que você pode buscar caminhos para perceber se realmente a transição de carreira é exatamente o momento que você precisa ou se você pode adiar ou repensar, enfim, né? Que caminho seguir, certo? Vamos lá, Simone, vamos fechar com chave de ouro essa série? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Último episódio. Espero que isso daqui sirva, né, ajude bastante gente aí em relação a dúvidas diversas, né? A gente falou de tanta coisa, né? Acho que fechar com esse tema, acho que vai ser bem interessante. Com certeza. Então, vamos lá. Transição de carreira é um monstro na vida das pessoas ou é algo mais tranquilo? Depende, Marília. O que eu vejo, assim, que é uma grande dificuldade é quando a pessoa ela não tem um direcionamento, né? A pessoa está perdida. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, ou às vezes ela até sabe o que ela quer, mas ela não sabe o caminho, ela não sabe como que ela faz esse processo, né? Então, eu acho que o problema não está na transição, mas é em como fazer a transição, em saber para onde eu vou e qual é o caminho que eu utilizo para isso. Agora, existe um outro ponto que, às vezes, a transição ela é feita por uma necessidade. Então, assim, às vezes aquilo que a pessoa fazia, trabalhava, não é mais viável agora. Eu acho que a pandemia nos mostrou um pouco disso, né? Uma necessidade, às vezes, assim, de mudar, de fazer as coisas diferente em relação ao que a gente fazia num curto intervalo de tempo, né? Então, assim, essa flexibilidade para mudanças também é importante, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Não é o mais forte quem sobrevive e nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adequa às mudanças. Então, assim, o tempo todo a gente precisa lidar com o novo, né? Então, às vezes, não é uma transição de carreira algo tão profundo, mas às vezes eu preciso fazer uma atividade diferente. Às vezes, eu dava uma aula presencial, agora a aula vai ter que ser online, e eu preciso saber me adequar a isso, né? Então, essa flexibilidade para mudanças é importante. Quem não tem essa flexibilidade para mudanças vai ter uma grande tendência aí a sofrimento. Você trouxe a questão da pandemia, né? A pandemia, acho que ela, entre tantas outras coisas, ela trouxe oportunidades, né? De mudança, oportunidade de fazer algo diferente, de aprender coisas diferentes, né? Enxergar os problemas como oportunidades, né? É verdade. E por que que, aí é muito uma curiosidade minha também, por que que tem algumas, ou de repente até muitas, né, eu não sei mensurar isso, que fazem essa mudança? É justamente buscando essa, sei lá, nem sei se está buscando mesmo uma flexibilidade, ou existe algum tipo de explicação em termos de padrão de comportamento? Por que que isso acontece? Apesar que você já falou um pouquinho, mas assim, tem a ver com algum padrão de comportamento, ou são fatores externos, enfim. Pode ter sim, eu associo aqui a quatro fatores. O primeiro deles é o desalinhamento com o perfil de comportamento. Então, assim, pode ser que eu fui por um caminho, eu estou seguindo uma coisa que não está valorizando o meu padrão de comportamento. E às vezes, Marília, não é nenhuma mudança assim de profissão, eu vou me formar, vou fazer uma faculdade, outra faculdade, às vezes não é isso, mas às vezes é o que eu faço dentro da minha própria profissão, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um químico que tem um perfil comunicativo, por exemplo, né?
Às vezes essa pessoa dentro do laboratório ela vai se frustrar em fazer uma atividade metódica, tarefas. Isso envolve uma pessoa mais com perfil analista. E aí, às vezes, eu sou um químico com um perfil comunicativo, eu posso seguir uma carreira aí na área de vendas, por exemplo, sendo um químico, nada impede. Então, esse desalinhamento com o perfil é um dos principais pontos para ter essa transição de carreira. Mas o que pode acontecer também é um desalinhamento com os valores pessoais. Então, talvez essa empresa que eu trabalho ou aquilo que eu estou fazendo, né, está entrando em choque com aquilo que eu tenho como valor pessoal, tá? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa quer mudar de emprego porque aquele emprego às vezes não permite com que ela exerça esses valores pessoais. Um terceiro aspecto, que aqui já entra um pouquinho no estado de flow, né? Então, o terceiro ponto é a falta de desafio. Então, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou num trabalho que não está permitindo com que eu utilize todas as minhas habilidades. E aí eu me sinto subaproveitada. Aí eu perco totalmente a motivação. Aquilo que eu faço, eu não demonstro mais interesse, porque é muito fácil, não tem mais desafios. Às vezes eu estou dando uma aula e essa aula é muito simples, é um conteúdo tranquilo para mim, eu não consigo utilizar coisas que eu aprendi no meu processo de formação, e aí vem a necessidade de fazer essa transição. E outro ponto é o contrário, é o excesso de desafios, né? É aquela pessoa que ela está fazendo uma atividade, um trabalho que ela ainda não tem todas as habilidades para estar desenvolvendo essa função. E aí ela se sente extremamente sobrecarregada, estressada, desenvolve ansiedade, porque ela não consegue dar conta das entregas, a pressão é muito grande, né? Eu costumo brincar assim, aquela pessoa que às vezes ela foi promovida antes do tempo, né? Ela ainda não estava preparada para aquela função. Eu gosto de deixar muito claro, não é que ela não é capaz, ela é capaz, mas É o talvez momento, não é né? o momento. Ela precisa amadurecer um pouco mais, se preparar mais. E aí ela chega ali, ela se frustra completamente, né? Porque ela não consegue fazer um trabalho bem feito, muita pressão, né? Então, assim, resumindo, basicamente, um desalinhamento com o perfil de comportamento, um desalinhamento com os valores pessoais, ou então a questão do estado de flow, falta de desafio ou excesso de desafio. Também pode acontecer o que a gente vivenciou na pandemia, né, Marília? Que fatores Uhum, externos sim. façam com que a gente tenha que fazer uma mudança repentina. Isso também é possível, né? A Covid nos mostrou isso. É verdade. Na hora que você começou a falar, eu fiquei pensando se realmente tinha alguma coisa a ver com o estado de flow, né? Lembrando aí de um outro episódio que a gente conversou sobre isso, só que você acabou falando já aqui, né? Então tem em relação a isso, mas eu tinha uma outra pergunta para fazer agora, mas só para não perder esse time, então essa mudança de carreira que uma pessoa busca, né, como você colocou, que pode ser por N motivos, tem a ver com essa busca pelo estado de flow, mesmo que a pessoa não saiba o nome disso, mas inconscientemente ela está buscando isso. Sim, total. E eu acho legal você falar Faz isso muito de sentido. nomes, né? Porque às vezes a gente põe em rótulo as coisas, né? É O verdade. perfil XYZ, o estado de flow, mas assim, na prática, quando a gente conversa com as pessoas e fala os sintomas, as pessoas Uhum, começam a se conectar. Mas no fundo sim. é isso, né? O sucesso profissional, vamos se dizer, ele está alinhado. Quando eu falo sucesso profissional, assim, no sentido da pessoa se sentir bem, se sentir feliz, Sim, no que ela faz, né? ela não comemorar a sexta-feira, ela comemorar a segunda-feira, que ela vai É lá verdade. animada, feliz, sabe, para aquilo que ela faz. Isso é totalmente a busca pelo estado de flow. Ah, bem legal, nossa, show de bola. É interessante quando a gente vê vários assuntos e aí a gente começa a perceber que se conecta tudo que a gente já falou aqui. É muito legal, né? Ficou bem show, Sim. né? Deixa eu te perguntar agora uma coisa que eu ia te perguntar antes, né? Quando perceber que chegou a hora de mudar, né?
chegou a hora dessa mudança, o corpo, ele sinaliza alguma coisa? Porque você mencionou a questão do alto desafio, baixo desafio, tal. Então, assim, eu já estou imaginando, né, aquela pessoa estressada. Por exemplo, isso são sinais que o nosso corpo dá, falando, ó, pera lá, para pensar um pouco para ver se esse é o caminho mesmo. É por aí? A gente vai reconhecer isso pela baixa motivação. Então, aquela pessoa assim que ela não tem mais nenhuma motivação, não tem nada que anime ela a fazer aquilo, né? É quando o desafio é baixo. Então, você percebe pela desmotivação da pessoa. Ela tem as habilidades para fazer aquilo, mas ela tem muito mais habilidades que não estão sendo aproveitadas. E aí você vai ter a pessoa estressada, né? Então, resumindo, se a pessoa não está feliz de certa forma, isso é um indício que talvez está na hora ali de buscar por uma mudança, de repensar alguma coisa. Falando do ponto de vista assim, tem sinais no nosso corpo. Quando a pessoa ela entra num estado de estresse, que é assim, essa atividade está muito desafiadora para mim, você vai ver sintomas aí na saúde, né? Porque com o aumento do cortisol associado por esse estresse, essa ansiedade, né? Isso gera efeitos na saúde. Então, assim, baixa imunidade, Uhum. às vezes até problemas no estômago, né? Porque a pessoa ela liga o instinto de ameaça, né? O tempo todo, instinto de sobrevivência o tempo todo. Então é como se o corpo identificasse assim, né? O cérebro identifica assim, olha, tem um perigo enorme assim acontecendo, né? Uma situação muito grave acontecendo. São as mesmas alterações químicas que aconteceria se ela tivesse numa floresta sendo perseguida por um animal, por exemplo, Uhum. né? Então, assim, o cortisol vai lá em cima, a digestão para, então por isso às vezes problema no estômago, enfim, você vai ter vários efeitos na saúde ocasionado por essa etapa aí do estresse muito forte, né? Mas assim, quando que você percebe? Alta desmotivação, que é a questão do tédio, né, do flow, as minhas habilidades não estão aproveitadas, ou estresse. Eu não tenho, né, habilidades desenvolvidas no momento para fazer essa função, e aí a pessoa está totalmente ali perdida. É importante perceber os sinais do corpo, né? E refletir, né, sobre o processo, né? O que está acontecendo, parar um pouquinho, né? Porque aí penso, né, que entra muito a questão do autoconhecimento também. Porque para Sim, saber o que gosta, o que quer, né? Eu acho que esse episódio ele resgata tudo que a gente já falou antes, né? A questão do se conhecer mesmo, perceber qual que é o caminho, alinhar o que você está fazendo com o que você, onde você vai, onde você quer chegar. Enfim, né? Tem bastante coisa aí, né? exato. É, existem situações, então, pensando no trabalho ou nos estudos, né? Imaginando aí um pós-graduando, que pode contribuir para que essa mudança, por exemplo, ocorra de forma mais rápida, assim, alguma coisa que, como se fosse um gatilho, falou, opa, é isso, eu acho que eu preciso mudar. Olha, são três aspectos que eles estão alinhados, né? Primeiro, senso de contribuição. Então, aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter a sensação de que aquilo é útil para alguma coisa, de que eu estou contribuindo. A pessoa, quando ela perde o senso de contribuição, ela perde totalmente a motivação. Um outro aspecto é o senso de pertencimento. E aí isso está muito atrelado ao perfil de comportamento, né? Então, assim, eu preciso me sentir pertencida a esse lugar, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso sentir que eu pertenço a esse meio, né? Por isso, o alinhamento, muitas vezes, com o perfil e com os valores pessoais da pessoa. E o outro ponto é crescimento. Se aquilo que ela está fazendo não está possibilitando um senso de crescimento, então, se a gente for pensar, né, naquela etapa do tédio, então eu estou me sentindo entediada. Por quê? Porque eu não estou crescendo, eu estou fazendo uma coisa que as minhas habilidades estão subaproveitadas, então eu não estou crescendo. E em contrapartida, eu estou estressada. Eu não tenho habilidades o suficiente nesse momento para desenvolver essa função. Eu também não estou crescendo, eu estou estagnado ali.
né? E isso está me gerando um estresse, aquela cobrança enorme. Então, esses três aspectos aqui, eles estão muito alinhados, né? Se eu estou num lugar que eu não tenho esse senso de contribuição, de pertencimento e de crescimento, isso são gatilhos que vão me fazer mudar. Perfeito, muito bom. Bom pensar assim, né? Bom pensando nesses três aspectos, né? Eu acho que é bem importante. Simone, para encerrar, então, né? Você já falou um pouquinho aí também da questão da relação com o estado de flow, né? Além desses aspectos importantes para que a gente consiga ficar atento, né? Se é hora de mudar ou não, por que mudar, tal. Como você entende um processo de transição de carreira seguro? Assim, dentro dessa conversa, claro que assim, eu posso fazer essa pergunta para um monte de gente também e vai vir diferentes respostas, provavelmente. Mas como você entende o processo de transição de carreira de uma forma segura? Assim, como fazer? Como você acha que, dentro do seu Olha, conhecimento, o que pode ser dito aqui para o nosso ouvinte? o primeiro ponto, Marília, é autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas áreas de interesse? Quais são os meus valores pessoal? Quais são as minhas dificuldades, né? O que que eu faço muito bem e o que que eu tenho dificuldade? Então, esses são, assim, os pontos chaves para você fazer uma transição de carreira. Assim como a gente fala para um aluno que está prestando vestibular, né? Ah, eu vou fazer um teste vocacional. O que que é isso? É você Uhum. identificar suas habilidades. Então, aqui vem a importância do perfil de comportamento, de identificar esse perfil de comportamento. Isso já vai te ajudar em infinitas tomadas de decisão. Que outras coisas eu também considero importante, né? Faça uma pesquisa sobre opções de carreira que você está considerando, descubra aí quais são as demandas de mercado, as tendências, que habilidades que você precisa para desenvolver essa função. E eu sempre considero assim, a gente só vai gostar de alguma coisa que a gente experimenta, né? Não tem como É eu gostar verdade. de um chocolate se eu nunca experimentei o chocolate. Então, ter um repertório, né? Começar a pesquisar, a se permitir experimentar algumas coisas, isso vai trazer assim um maior repertório e uma maior possibilidade ali para que você possa fazer escolhas. Às vezes a gente não vai por um caminho, não é porque aquele caminho não está alinhado conosco, mas simplesmente porque eu não conheço aquele caminho. E quando eu conheço, eu falo, nossa, eu poderia ter feito isso. Então, ter um repertório, né? Se permitir conhecer coisas diferentes, experimentar áreas diferentes, isso vai ajudar bastante. Um outro ponto também é identificar quais são as suas dificuldades, né? Busca aí por oportunidades que vão te ajudar a se desenvolver. Então, eu gosto de falar isso muito quando você faz uma análise de perfil, por exemplo, cada perfil tem a sua área de habilidades ali, mas não significa que você nasceu sabendo essas habilidades. O que significa é que você tem mais facilidade para desenvolver aquelas habilidades que estão alinhadas ao seu perfil. Então, às vezes, buscar por capacitação, por desenvolver essas habilidades, isso também vai ajudar. Outra coisa que eu acho importante, network, né? Construa uma rede de contatos de profissionais relacionados a essa nova carreira que você deseja. Participe de eventos, de conferência, grupo de discussão, né? Hoje em dia, com a internet, dá para a gente participar, às vezes, de grupo de discussão online, de encontros online, se conectar com pessoas que já se estabeleceram nessa área que você deseja se estabelecer também. Porque aí entender qual foi o caminho que a pessoa, né, traçou para chegar onde ela chegou, isso vai ajudar bastante. Antes de fazer uma mudança completa, considere a possibilidade de fazer uma transição gradual, né? Experimenta essa nova área de interesse. Isso vai permitir com que você teste a viabilidade, se adequar, até porque é necessário também fazer um planejamento financeiro, né? Eu preciso me planejar financeiramente com cuidado antes de fazer uma transição. Também não adianta eu almejar o trabalho dos sonhos, mas eu não ter como me manter. Então, eu preciso desse equilíbrio, né, entre as questões financeiras e essa nova carreira. Então, avaliar a sua situação financeira atual, quanto tempo que você consegue se sustentar dentro da sua condição financeira,
né? Quanto tempo que você consegue aí para fazer essa transição de carreira? Às vezes eu vou precisar economizar durante esse processo. Enfim, né? São pontos que é importante. Às vezes buscar um conselho, uma mentoria com alguém que já fez o que você gostaria de fazer, né? Seja essa mentoria você ali com a pessoa, ou hoje com a internet, às vezes você assistiu um conteúdo ali de alguém que já traçou esse caminho, isso vai te ajudar. E é preciso construir um plano de ação, né? Então, eu preciso ter um plano de ação detalhado para fazer essa transição, preciso definir algumas metas específicas, identificar qual que é o caminho que eu preciso, né? Um caminho realista, né? Não adianta só ser um sonho, tem que ser uma coisa realista, que realmente seja possível, né? Um plano estruturado que vai ajudar você a manter o foco e observar um progresso durante essa transição, né? Precisa ter esse senso de progresso e uma maneira que eu falo de você avaliar se você está no caminho certo é que essa transição também ela seja um processo prazeroso, né? Que não seja só dificuldade, mas que você aprenda, que você sinta a evolução nesse processo, né? Não é só o resultado final, mas é você sentir que você está evoluindo, que você está melhorando como pessoa, como profissional, durante a etapa de transição. Nossa, perfeito, Simone. Acho que assim, encerrar uma série falando de transição de carreira, depois de tudo que a gente falou, várias questões aí relacionadas à interação professor, orientador, aluno, a questão profissional, a questão do estudo, feedback, estado de flow, tanta coisa que a gente falou, fechar essa série falando sobre isso e com esses pontos levantados por você, para mim, particularmente, foi assim, show de bola. E eu imagino que quem acompanhou essa série, quem está acompanhando essa série, finalizando aqui também esse episódio, com certeza vai refletir bastante, vai compartilhar, vai fazer isso daqui uma diferença enorme na vida. Eu acredito, porque para mim, particularmente, eu vou expor isso aqui, né? Isso para mim sempre fez diferença, né? Então, esses assuntos, eles são importantes para mim, então por isso que eu acho que é importante também compartilhar com o ouvinte aqui do Conceituados. Então, desde já, agradeço demais, de novo, por você ter disponibilizado aí um baita tempo para compartilhar isso, né? Para bater esse papo comigo de novo, trazendo o seu conhecimento. Você já virou praticamente uma parceira do podcast, né, com tantos episódios aí super importantes, episódios aí que, de uma certa forma, engajaram a nossa audiência, porque traz assuntos também, assim como tantos outros que a gente já fez, importantes, né, e assuntos que precisam ser colocados em pauta, né, então eu acho que o nosso podcast aí, Conceituados, eu acho que ele está fazendo um papel bem interessante dentro desse contexto e acredito que muitos dos nossos seguidores aí estão sendo beneficiados por tanta coisa legal que a gente está conseguindo trazer. Então, obrigada, Simone, por tudo que você tem feito pela gente, né? Pelo podcast em si, né? E pela nossa audiência, né? Por compartilhar todo o conhecimento que você tem. Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer poder estar conversando aqui mais uma vez com vocês. Eu gosto muito de trazer esses temas, porque eu vejo assim que durante a nossa formação nós somos assim bombardeados com conteúdo técnico, né? E às vezes nós não temos tempo e também não somos direcionados a pensar sobre todas essas coisas que nós discutimos aqui ao longo desses episódios. E assim, elas são essenciais, né? Para que eu seja um profissional de sucesso. E quando eu falo um profissional de sucesso, isso é resultado de você estar fazendo algo que você gosta, que te dá prazer, que esteja alinhado com você. Quando eu falo que você gosta, não estou dizendo que não vai ter dificuldades, né? Tudo tem dificuldade, tem dor de cabeça, tem problema, É faz verdade. parte do processo. Sim. E eu acho que aqui tem um ponto que é mais importante. Uma pessoa que está alinhada com aquilo que ela veio ali para fazer, com as habilidades dela, com o perfil dela, com os valores dela, uma pessoa que está no estado de flow,
é uma pessoa que entrega para a sociedade. Eu acho que É verdade. esse é o ponto-chave. Esse é o segredo, digamos, Esse né? é o segredo. A gente precisa de pessoas que atinjam essa condição, porque essa pessoa, ela vai fazer a missão dela, ela vai contribuir para a sociedade. Uma Sim, pessoa desalinhada é o contrário, né? Ela não faz o que tem que fazer com aquela perfeição, com aquela, não digo perfeição, né? Mas com aquela qualidade que deveria. Enfim, ela sempre vai deixar a desejar muitas vezes. Então, a gente sim. precisa colocar as pessoas certas no lugar certo para fazer a coisa certa. É isso que vai fazer a sociedade crescer. Perfeito. De novo, obrigada, né? E vou agradecer você, ouvinte, que acompanhou e acompanha o podcast Conceituados. Espero que essa série, que foi feita, produzida com todo carinho e com todo cuidado para trazer assuntos pertinentes, assim como foi para mim, são assuntos pertinentes para mim também e são importantes. Então, agradeço demais. E se conhece alguém que precisa também ouvir todo esse conteúdo, parte desse conteúdo, compartilha. Se fez sentido para você, compartilha com alguém. E deixo para você, ouvinte, o recado, então, né, de sempre. Segue o nosso podcast na sua plataforma preferida e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo para você e conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.